Não, o pastor fala um pouco da visão da igreja, dos goals da igreja. You okay, bro? Fine? E é muito importante vocês, a pessoa que está congregando novo na igreja, você entender a visão da Lagoinha. E no domingo, nossos 2 cultos, e de manhã, o batismo. Se você também não é batizado, é muito importante você se batizar. Amém? E é isso, os avisos. E vamos lá, vamos para a palavra. É uma responsabilidade muito grande estar trazendo a palavra. Assim, Deus, essa semana, queimou um assunto, uma palavra no meu coração. E eu nem ia falar sobre isso, mas eu senti de Deus de falar sobre isso. Eu vou falar sobre medo. E o medo é uma coisa que nos assombra diariamente. E se a gente não souber lidar com medo, ele é uma coisa prejudicial. E eu vou trazer aqui em 3 passagens diferentes na Bíblia, em situações que as pessoas lidaram com medo e sabendo lidar com medo e com a fé em Deus, no nosso Senhor, eles conseguiram o êxito. E antes de mais nada, deixa eu abrir aqui. Então, cadê nossos líderes? Eu quero que vocês me ajudem a pregar, dê um glória. Eu sou bem tímido, isso aqui para mim é a minha segunda pregação, é algo totalmente novo. Assim, me perdoa qualquer falha, qualquer coisa, mas eu tenho certeza que Deus quer falar conosco nessa noite. Já falou comigo durante toda a semana, e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui edificados. Vai ter pessoas que vão sair daqui totalmente com a vida mudada. E antes de mais nada, feche os seus olhos. A gente vai começar orando, entregando essa mensagem ao nosso Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, eu te peço, Senhor, a proteção nessa noite, Pai. Senhor, que todas as palavras que saiam da minha boca possam ser palavras de edificação, possam ser palavras de transformação na vida desses jovens, Pai, na vida desse Legacy, das pessoas que estão assistindo online, Pai. Eu, Jasper, não sou merecedor de estar aqui, Pai, mas eu estou disponível, Senhor, para ser usado, Pai, para trazer, Senhor, a sua palavra, para que o ID e pregar o evangelho a toda criatura, ele seja pregado, Pai. Eu não sou capaz, eu não tenho nem dicção, não sei falar bem, mas, Senhor, do meu jeito, Senhor, usa-me, Pai, como um instrumento, como uma flecha, Pai, nas Tuas mãos. Que, Pai, hoje seja um diferenciado e na vida de várias pessoas aqui, Pai. Que as pessoas possam entender, Pai, que santo, santo é o Teu nome, que não há nada, Pai, melhor do que estar na Tua presença. Não há nada, Pai, como entregar nossas vidas nas Suas mãos, os nossos caminhos nas Suas mãos, e até mesmo quando estamos enfrentando desafios, Pai. Senhor, é isso que eu te peço, Pai. Venha, Senhor, nos transbordar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, como eu falei, o título da minha mensagem é O Medo Não Vai Nos Parar. E o medo, ele é um assunto, como eu já falei, bem complexo, mas é importante também a gente ter medo. E eu não vou demorar, me dá só 20 minutinhos da sua atenção, vai ser bem rápido, então não se distraia, não converse, não olhe no telefone. Preste atenção só um pouquinho, eu prometo que não vou demorar, porque a gente vai ter a vigília, então se você perder, não vai pegar. E no dicionário, o medo significa um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de perigo. Esse sentimento é natural e necessário para a sobrevivência humana. Além disso, ele pode ser interpretado também como um estado alerta para algo ruim que possa vir a acontecer. Uma pessoa sem medo pode expor situações de extremo perigo, podendo causar consequências trágicas para a própria vida. O medo não se trata de um sinal de fraqueza, mas sim de uma reação natural a qual uma pessoa precisa conviver, e isso é fundamental. E quantas pessoas aqui têm um medo particular? Por exemplo, o meu é de cobra, animal, cobra. Não sei se vocês também têm. Eu tenho um pavor. E aconteceu um fato comigo
as 2 semanas atrás, eu estava fazendo um trabalho, eu estava arrancando uns pedaços de bloco de concreto, e eu fui pegar para jogar na máquina, e tinha uma cobra enrolada dentro de um bloco de concreto. E, cara, eu senti eu tenho um pavor, eu tenho um medo muito grande, Lucão. E o meu corpo inteiro, ele froze, ele literalmente, eu não tinha, assim, não tinha uma reação. Eu tenho muito pavor de cobra. Porém, tem pessoas que aprenderam a lidar com essa situação. Eu sigo um mano no Instagram, o nome dele é Gary Fishing, alguma coisa assim. E esse cara, ele trampa no Everglades e ele yonka as cobras, ele pega as cobras, mostra as cobras e tudo. Então, ele aprendeu a lidar com esse medo e ele fez isso o seu lifestyle. Ele é daqueles que o governo paga para capturar as cobras e tudo. E o medo também, tem umas pessoas que são crazy, que eu me coloco nessa situação, que gostam de esportes radicais. E muitas pessoas sabem, eu sou paraquedista. E o paraquedismo, assim, é um esporte que dá muito medo para muitas pessoas. Dá muito medo. Mas eu vou contar umas experiências aqui que eu aprendi. Eu sempre tive medo de altura também. Mas eu sempre tive um sonho de fazer um salto duplo, de poder fazer um salto de skydive. Eu falei, eu não vou morrer antes de eu fazer um salto de skydive, que é antes de saltar de paraquedas. E no Brasil eu tinha uma situação muito complicada financeiramente, nunca que eu ia conseguir, lá também é bem mais caro. E eu mudei para a América, já vai fazer 10 anos. E aqui eu comecei a trabalhar e juntar meu dinheirinho. E eu falei, vou fazer um salto duplo. Fui no Groupon, na época, no Groupon. E agendei um salto duplo. Assim, agendei lá no Skydive, lá perto de Orlando, até onde eu salto normalmente, lá perto de Orlando. E falei, cara, vou fazer isso, vou superar meu medo. E eu vou te contar essa experiência. Então vem comigo. Eu nem entrei na mensagem ainda, a gente está só na introdução, então me acompanhe. E beleza, marquei, falei com um amigo que morava comigo na época, cara, vamos. Ele animou também, e a gente foi. Chegando lá, é uma experiência muito incrível. Inclusive, eu estou devendo para a Raíssa, para a Vitória. Cadê a Vitória? Levanta a mão, Vitória. E o Murilo. Estou devendo para essas 3 pessoas, mas eu prometo que quando o Carisma tiver um break, a gente vai no sábado, porque eu não posso faltar. Amém? E quem quiser se interessar também, me procure. No Spring Break do Carisma, a gente vai. Eu prometo, estou falando aqui no palco, em nome de Jesus. E deixa eu contar um pouco dessa experiência. Você vai ter essa experiência também. Quem quiser também vai ter essa experiência. E chegando lá, você coloca suas documentações, você assina o seu atestado de morte. Se acontecer qualquer coisa, eles não são responsáveis em nada e você é totalmente responsável. Literalmente isso que acontece. Porém, somos de Jesus, somos filhos de Deus, não somos escravos do medo. Nós vamos para dentro. E a gente vai, e aí faz tudo, eles colocam lá um negócio na gente, e você vai, o cara te instrui. Você tem que colocar a cabeça para trás, colocar o pé para trás e tudo. E aí, até então, quando está no chão, está tudo legal, está maravilhoso. Até o momento que o avião começa a subir. E aí, começa o medo. Aí começa aquela... O André sabe, já te levei. O André sabe o que eu estou falando. Ele já foi comigo. Algumas pessoas eu levo, assim, eu encorajo as pessoas a irem. De vez em quando, daqui a pouco o Lucão vai comigo também. E você está subindo... E o avião, às vezes, dá aquele... Vocês já foram no Busch Gardens? Que você fica parado, assim, tipo, naquela montanha-russa, aquele gelo. É literalmente isso. Então, o avião vai subindo, ele vai fazendo passando na nuvem, fazendo aquela turbulênciazinha gostosa. E a gente vai subindo. Chega na altura de 14 mil pés. E, detalhe, os instrutores, eles já são sacana, então eles começam a fazer piadinhas gostosas, falando, você vai com esse cara aqui, é o segundo salto dele, ele não tem nem experiência. Aí você já começa, meu senhor, o que eu estou fazendo aqui? Aí o outro fala, você conectou essa pessoa? A última vez você deixou o cara desconectado. Aí você já tá como?
Você já está daquele com o coração a mil. E o cara fica fazendo umas piadinhas dessas. Seu coração vai. Mas chega a 14 mil pés. Chega a 14 mil pés, a porta abre. Imagine você, acompanha essa história. A porta abre, aquele vento gelado. Não sei se você sabe, mas a cada 1000 pés a temperatura desce, acho que se eu não me engano, 3 graus. Então quando ela chega a 14 mil pés, já está pretty cold. Pretty cold. Então, eles abrem lá a porta, aquele vento bate, o avião ele dá uma diminuída na velocidade. E aí começa. Tem um cara aqui atrás de você. Você começa aqui, ó, para a porta. Aí você vai para. Mas aí você normalmente não é o primeiro. Sempre tem uns malucos na sua frente. Primeiro, na verdade, você não para aqui diz, primeiro vai sempre a galera que já salta. Sempre vão os profissionais, assim, a galera já com categoria A, B, C, D. Depois vai os alunos. E aí chega a vez dos tandems, que é salto duplo. E aí você vai para a porta. E nesse momento da porta, eu vou te falar, é o pior momento. É o momento que você sente mais medo, que eu senti mais medo. Para mim foi o pior. Então já, na primeira vez eu fiquei só aqui olhando para cima. Senhor, te entrego a minha alma, Senhor, te entrego a minha vida. Se eu pequei contra ti, Pai, é hoje que eu preciso do teu perdão, Senhor. É hoje que todos os meus rolês que eu fiz, eu entrego, Pai. Foi tudo uma falha. Mas, Pai, que esse momento seja o melhor. Mas, enfim, e você está ali, e não tem nada que você possa fazer. E você tem que orar para o cara também tá tudo bem com o cara, porque se ele desmaiar, já era. E aí, ele conta até 3. 1, e você espera o 3, mas no 2 ele vai. No 2 ele vai. E aí você sai, tem um maluco aqui atrás, e ele fala assim, ó, fica com a mão aqui, e quando eu bater 3 vezes, você abre. Beleza. E aí você está caindo, e aquele frio na barriga está acontecendo, a sua alma já ficou lá no avião, só está o seu corpo lá embaixo, descendo. E quando ele dá os 3 tapas nas suas costas, no seu ombro, é a sensação mais insana que eu já vivi na minha vida. É uma mistura de liberdade com aventura. E depois que eu fiz o primeiro, um tempo depois eu fiz o segundo, me interessei, conversei com as pessoas lá e decidi fazer o curso. E fiz o curso, comecei a saltar sozinho. E também a diferença do salto duplo é que o cara está com você. Já quando é você sozinho, aí já é pior, porque se você não comandar, tem um negocinho aqui que abre. Então, se você não esquecer, se você esquecer, né, é difícil esquecer, mas se você esquecer, é a sua vida. Antes o cara podia puxar, mas agora é só você. E eu lembro que meus 3 primeiros saltos sozinho, você sai para a porta do avião, agora você já não está lá dentro, você está para o lado de fora. Aí o cara fala, ok. Aí você fala, ok. Ele tem que pular com você, só que ele vai sozinho. Aí ele tem que ficar te segurando. E eu falei, ok. Só que eu não tá ok, que eu estava com muito medo. Estava sozinho, estava dependendo de mim. Não estava nada ok. Mas encarei isso. Formei. E nunca aconteceu comigo, mas já aconteceu com pessoas que... meus amigos lá, é de desconectar. O que acontece? Desconectar, muitas pessoas, quando eu conto, né, um pouco da experiência, me perguntam, e se o paraquedas não abrir? Aí tem uma parada chamada de desconectar. É um negocinho aqui no lado direito e outro no lado esquerdo. O do lado direito significa deu ruim. Ou seja, você lançou aqui o paraquedas, ele abriu, mas ele abriu todo louco, desgovernado. Você não vai conseguir pousar com esse paraquedas. O que você tem que fazer? Acionar o deu ruim. Mas você vai ter que fazer aqui, ó. Puxar. Aí, tem uma alavanquinha do lado esquerdo, que significa Deus. Significa Deus. Tinha que tatuar, tinha que botar assim escrito Deus, que é sempre em vermelho.
se você não puxar, é muito ruim. Você tem que puxar aquele negócio ali. E ele vai abrir. Ele vai abrir o seu paraquedas reserva. Você sempre salta com 2 paraquedas. Sempre salta com um principal e um paraquedas reserva. Mas, às vezes as pessoas me perguntam, mas e se esse é o dia, esse não abrir? Aí tem um procedimento ainda de emergência. Lucão, faz comigo. Uma mão lá na frente, a outra, e ora. E ora. É seu dia, pai. Já era, não tem segunda chance. Mas, brincadeiras à parte, foi uma experiência assim, incrível. Foi uma experiência que eu aprendi a lidar com medo. Uma experiência assim que é um esporte caro, não dá para ir todas as vezes. Mas aconselho, se você tem medo de altura, se você quer um pouco de adventure on your life, me procure, que a gente vai junto. Mas sem mais delongas, vamos trazer aqui para a Bíblia do Senhor. Abre sua Bíblia de papel, seu celular, abre comigo em Juízes, capítulo 6, versículo 1. A gente vai ver a história de Gideão. É uma história bem interessante, é uma história que falou comigo muito. E eu quero compartilhar um pouco dessa história e compartilhar como Gideão lidou com medo. A partir da história a gente vai ver que qualquer um teria medo, mas Gideão, ele teve um olhar diferente, ele teve um sentimento diferente, ele confiou totalmente no Senhor. Mas vamos lá, vamos comigo. Estamos aqui. Eu vou ler na minha Bíblia aqui, vocês acompanham aqui. A minha versão é uma Bíblia de estudo, Nova Almeida atualizada. Vamos lá. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e o povo do Oriente os atacavam, acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o gado e suas tendas como uma nuvem de gafanhoto. Eram tantos que não podia contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vou parar aqui. E na história, o povo de Israel já tinha passado por toda a libertação ali com Moisés, Josué, e chegou o tempo em que os israelitas começaram a ramelar, começaram a fazer coisas que não estavam agradando ao Senhor. E o Senhor literalmente entregou eles na mão dos seus inimigos durante 7 anos. E 7 anos que o Senhor não respondia às orações deles. 7 anos em que eles viviam na miséria, numa desgraça total. E o que acontecia? Eles plantavam as coisas para comer e vinham os midianitas e os povos como com uma multidão e pegavam tudo que eles estavam produzindo, literalmente. Então, tudo que eles faziam ali para comer, para se autossustentar, era levado. Os caras, eles literalmente, eles estavam sendo só a produção para os caras. Não matavam ele, porque, tipo, para que eles vão matar os israelitas, sendo que, tipo assim, uma vez por ano eles vão vir ali e vão levar todo o gado, tudo que eles estão produzindo. E era um momento, para pensar, você trabalhando e vinha o devorador e pegava tudo.
E o povo se cansou e clamou ao Senhor. E aí deu 7 anos, se juntaram e começaram a clamar ao Senhor: Senhor, pelo amor de Deus, venha nos ajudar, Senhor, tenha misericórdia de nós. Então, o Senhor enviou um profeta, e o profeta falou: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, eu livrei vocês das mãos dos egípcios, das mãos de todos os opressores, eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Vocês não deram ouvido à minha voz. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então, Gideão estava cansado daquilo ali. Toda vez que os caras vinham, levava tudo. Então ele começou a ter uma ideia diferente. Ele começou a malhar o trigo no lagar, que, pelo que eu pesquisei, o lagar é um lugar de vinho, é onde que a galera, se eu não me engano, a galera pisa assim, ó, e sai vinho. E ele falou: mano, não dá, essa situação não dá, está acontecendo. Mas ele começou a ficar puto, se revoltar com a situação. Então, apareceu um anjo do Senhor e começou a trocar ideia com Gideão. Então o anjo fala para ele: o Senhor está com você, homem valente. E Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que está acontecendo tudo isso? E onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e entregou na mão dos medianitas. Tudo de ruim está acontecendo. Se você realmente está conosco, por que toda essa miséria está acontecendo? Por que tudo que a gente produz eles levam? Por que a gente está sendo injustiçado? E muitas vezes a gente está passando por um momento complicado na nossa vida. Eu me incluo nisso, essa palavra tem falado muito na minha vida. E a gente esquece tudo que o Senhor já fez. Às vezes você estava no Brasil, numa dificuldade. Eu falo por mim mesmo, financeira no Brasil, pelo amor de Deus. Andava de bicicleta, de bis 100. Lucão, bis 100, já viu? Você pegou essa? Escura. E aí chega aqui, você trabalha, mas você tem um carro da hora. E a gente não está contente com o que a gente tem. A gente sempre quer algo melhor. E a gente vem para cá: Senhor, melhora a minha situação, Pai. Mas Jesus está falando: ei, eu sempre estive com você, desde quando você não tinha nem para onde, nem o que comer direito. Eu sempre estive com você em momentos difíceis, quando seus pais tentaram tiraram vocês do Egito, quando Moisés atravessou o mar e toda aquela história, etc. Então, o Senhor fala com Gideão de novo. E essa parte é só para quem assiste meme. Cadê o Augusto? Levanta a mão, Augusto. Ele não está aqui? O Senhor fala para Gideão novamente: R$2 ou uma guerra misteriosa? Essa é a versão da Bíblia 2024, dos memes. Só quem entendeu: R$2 ou uma guerra misteriosa? Por que eu estou falando isso? O anjo fala para Gideão: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Ou seja, vai nessa força que você tem e livre os medianitas. Que força que Gideão tem, meu irmão? O anjo só chegou para ele e falou: mano, tá com você a bola de libertar o povo. E Gideão olha para dentro de ele mesmo e fala: meu irmão, eu estou malhando trigo num lugar que nem é para malhar trigo. Mas Deus está falando para Gideão: você vai libertar esse povo. E olhando para mim mesmo, às vezes eu falo tipo assim: cara, quem sou eu para estar até pregando alguma coisa? Mas os disponíveis, os preparados não estão disponíveis. E seguindo aqui na história, o Senhor diz: já que eu estou do seu lado,
você derrotará os medianitas como se fosse um homem só. Grave isso, como se fosse um homem só. E no decorrer da história, Gideão pede sinais. Fala, Senhor, se realmente o Senhor que está falando isso mesmo, prova aqui da lã, molha a lã, desmolha a lã, e Deus vai lá, molha a lã, e aí ele pede outro sinal, e Deus fala, ok, aconteceu, e aí, e o Senhor fala de novo, Deus prova que realmente estava com ele, ele pede confirmação 2 vezes, e aí o Senhor fala, que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Agora, eu grifei, não tenha medo. Imagine você no lugar de Gideão naquela época. Um exército, a Bíblia fala aqui como nuvem de gafanhoto, então a gente supõe que era muito negro. Era muito negro. E o anjo fala assim, o anjo do Senhor fala, está nas suas mãos, não tenha medo. Mas é claro que Gideão teve medo mesmo. Isso é óbvio, mas o Senhor estava com ele. Então, o Senhor pede para ele fazer 2 tarefas, que é derrubar o altar do Deus que era lá, e de uma deusa cortar a cabeça e derrubar. E aí Gideão vai à noite, derruba, faz o que o Senhor pediu. E quando a galera dali descobre o que aconteceu, já deram a fita para os medianitas. E aí aconteceu, aí deu ruim. Quando eles deram a fita para os medianitas falaram, Gideão tá grandão, Gideão tá brabo assim, então vamos reunir todo mundo. Vamos embora para cima, porque vamos reunir todo mundo e não vai ficar assim, o cara vai derrubar nosso Deus. E aí, meu irmão, eles levantaram um exército muito grande. E beleza, aí chega no ouvido de Gideão de novo. Gideão, os caras estão vindo pelo deserto lá. E Gideão começa a chamar as tribos de Israel. Bora, você da tribo de Manassés, você da tribo de Abiezer, você da tribo de Naftali, das tribos tudo ali, dos brother dele, e ele consegue levantar um exército. Até que não estava mal, 32 mil homens. Então se a gente vai para a guerra, se os caras têm 100, nós tem 32, não está mal não, a gente tem um Mike Baguncinha do nosso lado, a gente tem um Pablo Massal, e é o que o Gideão pensou, tem um Mike Baguncinha, vai levar com a sua bourbon, ele vai levar uns 3 mil. Tem uma Pablo Massal que artes marciais, helicóptero, está caindo. Foi o que Gideão pensou. Isso é minha Bíblia atualizada. A gente está pregando para jovens, vocês estão entendendo. Amém? E Gideão fala, 32, se o Senhor falou, está falado. A gente vai para dentro. Só que, lembra daquela palavra, você vai derrotar eles como fosse um homem só. E Deus fala para Gideão, tem muita gente. E agora? Como assim, Senhor? Tem muita gente. Os caras têm mais de 100 mil homens, uns camelo a diesel, umas balas diferentes, umas espadas diferentes, umas espadas mais afiadas. E o Senhor está falando que a gente tem muito homem, 32, a conta não está batendo. E a história fala que o Senhor fala para Gideão fazer um teste seletivo, eu diria, um teste seletivo. E aí ele fala para esses 32 mil homens, assim, quem tiver com medo, go home. E mano, são 32 mil contra milhares, são contra mais de 100 mil homens. Muita gente estava com medo. E saíram dali 22 mil homens. Ficaram 10. Top. 10 mil. Se cada um pegar 1.000, dá 100 mil. Não. Cada um pegar 10. Não, cada um pegar 1.000, dá 100 mil no final.
É isso mesmo. 10, cada um pegar 10. Então tá, a matemática, eu não sou muito bom de matemática não, mas se cada um pegar muito homem, no final a gente vai ganhar. Porém, o processo seletivo ele era ainda mais profundo. E aí Deus fala para Gideão, Gideão, tem muita gente. E Gideão já deve estar tipo assim, Senhor, o Senhor está de sacanagem, está de brincadeira. Como assim tem muita gente? Você já tirou 22, já tirou muita gente. Fala assim, Gideão, ainda tem muita gente. Vamos fazer mais um processo seletivo? Pede para todo mundo descer ali no lago, na água que tinha. E a galera que colocar, vou ler para eu não errar, mas que leva a mão na boca, mas ó, ainda por demais, faça-os descer até as águas, e ali eu provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele quem eu disser, esse não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até a água. Então o Senhor disse, todos que lamberem a água com a língua, ou seja, lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esse você deve pôr à parte, separando daqueles que ajoelharam para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Ou seja, os que ajoelharam ali para beber foram separados, foram 9.700. E 300 pegaram a água como uma xícara aqui, um negócio aqui, e lamberam igual que estava no deserto, passando sede. E esses 300 foi o que o Senhor falou. There you go, that's your team. E aí Gideão deve ter ficado muito feliz, com 300 pessoas para um exército gigantesco. Porém, a gente não pode se esquecer da palavra que foi lançada na vida de Gideão, que o Senhor falou com ele: ei, você vai vencer como se você fosse um homem só. O número não faz sentido, mas números não faz sentido quando a gente usa a nossa fé. Números não faz sentido quando Deus está no controle da nossa vida. Às vezes o seu bank account não faz sentido, porém quando você dizima faz sentido. Quando você coloca o seu time na obra do Senhor, quando você se voluntaria, quando você está aqui numa sexta-feira à noite, onde você poderia estar fazendo várias outras coisas, não faz sentido, mas para Deus faz sentido. No mundo espiritual já está acontecendo, aquela guerra daqueles 300 já estava ganha, mas ele não fazia sentido na hora. Mas para Deus muitas coisas, para nós muitas coisas não faz sentido, mas para Deus faz. Uma palavra que que foi revelada na sua vida pode não fazer sentido, mas ei, a história de Gideão está nos ensinando totalmente diferente. Se você tem uma promessa, por mais que essa promessa ainda não chegou, por mais que essa promessa possa não fazer sentido, os 300 também não fazia sentido. É isso que eu quero que você saia daqui pensando e meditando. Não é sobre números, é sobre o que Deus vai fazer. E seguindo a história, com os 300, eles começaram e Deus fala para Gideão, Gideão, já te entreguei, a vitória é sua. Ele vai lá, ele ouve o que os caras estão falando, Deus confirma de novo. É a terceira vez que Gideão faz prova de Deus, mas Deus estava muito bom naquele dia. Deus estava querendo muito Gideão, então ele permite que Gideão vá lá, e ele ouve, e ele já confirma que ele vai receber vitória. Então Deus fala para ele, bora, é a hora. Ele divide 100 a cada 100, então são 3 grupos de 100, os grupos de 100 devem estar tipo assim, Gideão é muito doido, mas vão embora. E aí eles estão com trombeta, estão com fogo, e começam a tocar trombeta, e o povo começa a se matar. Dos midianitas, eles começam a se matar entre eles. Não faz sentido. Mas quem entregou, quem deu quem falou, foi o Senhor. Muitas das vezes o que a gente está fazendo não faz sentido. Para mim, até estar pregando também não faz sentido, porque
quem sou eu? Mas foi uma palavra que minha mãe plantou a long time ago. Lá no Brasil, e hoje estou aqui na América, em outro lugar, já passei por tantas coisas, mas estou aqui, cumprindo o meu propósito. Não faz sentido. E aí, isso que eu estou aqui para falar para você, que às vezes, uma palavra lançada na nossa vida, que não faz sentido, mas para Deus, lá na frente vai fazer sentido. Ele já entregou a vitória para você, no que você está precisando. Às vezes um documento que você está precisando, às vezes você não tem nem como ganhar um documento. Mas ei, se foi promessa, se ele já te prometeu, mano, ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Do mesmo jeito que aqui, ó, era uma batalha perdida. Muitas das vezes a gente coloca o medo na frente da nossa promessa. E a história se continua, eles começam a se matar, Gideão entra e começa porradeiro e mata gente daqui, e aí os inimigos começam a perder os homens, todo mundo começa a morrer, e Gideão vai atrás dos líderes deles, pega os líderes dele, traz, e Deus dá a vitória para eles. Mas o que eu quero te dizer nessa noite sobre o medo é que ele não pode te parar. O medo, ele tem que ser você tem que saber lidar com o medo, ele tem que te impulsionar. É claro que você não vai sair fazendo loucura, porém, o que o Senhor quer falar para nós nessa noite é que a gente precisa fazer diferente. E com fazer diferente, eu tenho outra passagem que a gente vai ler junto, que eu quero que você também abra a sua Bíblia. A gente agora vai para Mateus 14, do 22 ao 33. É um cenário diferente, porém, o medo está presente. E aqui, Pedro lida com medo de uma forma diferente. Abra sua Bíblia em Mateus 14. Vamos lá, vamos junto. Deixa eu só abrir a minha aqui. Estou com a Bíblia de papel. 22 a 33. Deixa eu tomar uma água aqui. Hoje o Leb está afiado. Esquece. Vamos lá. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem num barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados, tiveram medo e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: pois venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. E aqui em Mateus, a gente vê uma história que também se passa, que os 12 discípulos estavam com medo. O vento era contrário, estava escuro, eles já tinham se afastado da margem, e as ondas quebrando em cima do barco. Se você já pescou, sabe que de noite não dá para ver nada, e quando o mar já está agitado já é ruim. Agora imagine numa tempestade, numas ondas grandes batendo ali. E aí vem Jesus tranquilão, andando, como se nada estivesse acontecendo.
chega perto do barco e todos os 12 tiveram medo. Todos os 12 tiveram medo, pensando que era até um fantasma, pensando, what's going on? Porém, uma pessoa teve uma atitude diferente, e o nome dele é Pedro. E Pedro, vendo aquela situação, ele perguntou para Jesus, se é você mesmo, então que eu ande agora sobre as águas. Então Jesus responde, you're more than welcome, you can go. Então Pedro começa a dar os seus primeiros passos. Porém, o que eu quero trazer para você é a atitude de Pedro, a visão que todos tinham o problema, que era a tempestade e, teoricamente, o fantasma, o que eles estavam vendo, porém, era Jesus. E Pedro, ousadamente, ele resolve andar sobre as águas, ele resolve participar de um milagre extraordinário. E o que você quer dizer com isso, Jasper? Que muitas das vezes a gente precisa ter uma visão diferente. Pedro teve uma visão diferente, ele aproveitou de um cenário escasso, ele aproveitou um cenário onde não era favorável. Imagine, se o mar estava calmo, já era difícil andar, imagine com as ondas de qualquer jeito. Por mais que ele teve medo, mas Jesus quer ensinar algo aqui para nós nessa noite. Independente do seu desafio, do que você estiver passando na sua vida, você precisa escolher diferente, você precisa de ser diferente. Ele foi diferente dos outros 11, eram 12, ele foi diferente dos outros 11. Quando eu era adolescente, eu fazia high school no Brasil, e na minha camisa, que eu tinha que usar uniforme, estava escrito, você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Não sei quem escreveu, não sei se foi Shakespeare, não sei se foi, não sou obrigado a saber. Mas, olhando para essa passagem, ela faz muito sentido, porque uma escolha que Pedro fez ele ser lembrado. Tem um longo texto aqui falando sobre ele, e ele vivenciou um milagre extraordinário. Pedro vivenciou a pesca milagrosa, Pedro andou sobre as águas, e eu acabei de ler os evangelhos, e ao meu ver, Pedro era o mais brother de Jesus, mas ele era o mais ousado. E o que isso quer? E o que você quer dizer com isso, Jasper? A gente precisa ser ousado. A gente precisa querer mais, a gente precisa se aprofundar mais. Eu falo isso comigo mesmo. Eu tenho muito problema de assistir série. Eu gosto muito de assistir série, filme, assim, gosto muito de assistir canal de YouTube, gosto muito de aviação. Tem um canal que eu amo de aviação, fala muito sobre as minhas esposa, sabe? Porém, isso estava tomando muito meu tempo, eu não estava conseguindo ler a Bíblia. E eu resolvi tomar uma atitude diferente. Começar a cortar. E eu comecei a ler mais, estudar mais e entender mais. E começar a caminhar mais pelo meu propósito. De estar aqui falando, de estar podendo aconselhar. Tudo é uma escolha. Você poderia estar em qualquer lugar, uma sexta-feira à noite. O JR poderia estar treinando para competir. O Lucão poderia estar em outro lugar. Mas a gente está aqui. A gente está aqui se nos fortalecendo. A gente está aqui fazendo a diferença. A gente está aqui plantando. Que até o final do ano tem muita coisa para acontecer. Que até o final do ano essas cadeiras vão estar lotadas em nome de Jesus. Mas tudo isso parte de uma escolha. Às vezes nós queremos um trampo muito brabo, a gente quer às vezes abrir uma empresa nova, às vezes a gente quer prosperar, a gente quer fechar um contrato. Mas o que a gente está fazendo para fechar esse contrato? Você está se preparando? Você está orando, você está vindo no culto, você está entregando seus caminhos ao Senhor, você está andando sobre uma palavra que Jesus liberou, venha. E não que eu seja melhor que ninguém, mas a gente precisa parar e pensar o que Deus está ministrando nas nossas vidas nessa noite. E, por último,
eu queria trazer lá em... falar sobre os 12 espias de Moisés. Existia uma terra prometida chamada Canaã ao povo de Israel. E o povo de Israel, comandado por Moisés, estavam no deserto, vagando, sem direção, mas tinha uma promessa, que era a terra de Canaã. E Moisés resolve mandar 12 espias. E Moisés chega e reúne eles, fala: cara, essa é a terra que Deus nos prometeu. Essa é a terra que emana leite e mel. Essa é a terra que Deus já nos deu a vitória. E vocês precisam ir lá e checar, ver de qual é da terra. Ver o que está passando, como é que é, vai sondando a terra. Ele reúne 12 cabeças. E entre eles estão 2 caras, Caleb e Josué. E os 12 vão, passam um tempo lá, vê de qual é da terra. E passa um tempo, eles retornam e chegam com um relatório para Moisés. Moisés, realmente, essa terra é uma terra braba, é uma terra muito boa. Os cachos de uva. Se aqui na América a gente já come uva sem semente, imagine lá, era uns bagulho muito grande. Imagine, docinha. Que aqui na América a gente não come a fruta doce, né? Vocês já repararam a diferença? O morango daqui do Brasil, as frutas do Brasil são bem melhores. Mas eu imagino lá na terra prometida deles. E os 12 voltam e 10 chegam e falam: Moisés, impossível. Não dá para a gente conquistar aquela terra. Give up. E todo mundo já começa a chorar, ou reclamar, começa aquela comoção. Mas 2 pessoas têm um outro ponto de vista, que são Josué e Caleb. Josué e Caleb resolvem passar o relatório diferente. Josué e Caleb decidem falar para Moisés: Moisés, essa terra já foi nos prometida. Moisés, essa terra já é nossa, independente que lá tem gigantes, independente que lá tem muita gente, mas ele fala: vamos juntar, vamos para cima. É isso que a gente precisa fazer, começar a ter uma segunda opinião, olhar diferente. A gente precisa andar com quem vai para cima junto com a gente, para quem está caminhando junto com a gente. É isso que você precisa fazer, porque tem muita gente que está te puxando para trás. Para mim chegar até aqui e começar a me aprofundar mais com Deus, eu tive que abrir mão de algumas amizades. Algumas amizades que eu achava que não estavam me tirando do meu propósito, mas estava, no final estava. Examine-se um homem a si mesmo. Você sabe quais são as suas amizades que não estão te trazendo para a casa do Pai, que não está te deixando servir. É a amizade que está te chamando para tomar uma. Estou falando para jovem aqui, não estou aqui para... É isso mesmo. Tem gente que te chama para tomar uma que está te tirando do seu propósito. Mas, em nome de Jesus, a partir dessa noite, mude o seu mindset. Não sou coach, não sou nada, mas eu estou aqui para te falar o que está na Bíblia. Mude o seu mindset. Faça como Caleb e Josué. Apresente coisas diferentes para Deus. Se você tem medo, hoje é o dia de você vencer. E para terminar, eu separei 2 versículos. O louvor pode subir. Em nome de Jesus, por favor. Salmos 56, versículo 3. O salmista fala: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. E o Salmos 121 está escrito, deixa eu abrir aqui para eu não perder. Aleluia.
Salmo 121. Se coloque de pé, por favor. Vai ser ministrado, os meninos vão ministrar uma canção. E essa canção, eu ouvi ela no repeat mode a semana toda. Eu chorei muito com essa canção. Essa canção do Morada é uma canção linda. E ela fala sobre o tema da mensagem dessa noite. E muitas das vezes a gente passa por situações como a gente viu aqui na mensagem, onde há várias situações difíceis e a gente tem medo. Isso é normal ter medo. Porém, eu quero trazer para você que a gente serve a um Senhor que não nos desampara. Lá no Salmo 121 está escrito: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormirá. Aquele que guarda você, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Vai ser ministrada essa canção. E se você tem algum medo nessa noite, é hora de começar a entregar como Gideão e você ir para cima. É hora de entregar os seus medos nos pés do Senhor. Clame a mim e eu te responderei. Agora aproveite esse momento, feche os seus olhos, não se concentre em nada, não olhe para a direita nem para a esquerda. Esse momento é o momento que o Senhor apareceu para Gideão. É aquele momento em que está só você e ele te trouxe aqui na sexta-feira à noite para ver um maluco todo tatuado falando de Jesus. Mas meu irmão, é muito doido o que nós falou aqui. Não é sobre mim, não é sobre a igreja preta, é sobre ele. Porque para mim nem eu sou capaz de estar aqui, mas é sobre o que ele preparou para nós nessa noite. Então feche os seus olhos, cante essa canção, entregue todo o seu medo nas mãos dele, que só com ele a gente consegue ganhar, a gente consegue vencer. Aleluia! O que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar e me faz entregar que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você.
nesse mesmo espírito de oração. Não para não, banda, continua. Se você... Eu não posso terminar essa ministração sem fazer essa parte, mas você online, você que está aqui nessa noite e se sentiu que essa palavra falou com você, e nessa noite você decide ser como Gideão, se colocar disposto a vencer todas as batalhas e não fazer como o povo de Israel estava fazendo, desobedecendo os mandamentos do Senhor, desobedecendo e no contrário o que Deus falava para eles. Mas se você nessa noite decide step up, se você nessa noite decide ser como Pedro, se você decide pisar nessa água que por mais que não esteja fácil na sua vida, já se você não sabe o que eu estou passando, você também não sabe o que eu estou passando, e vamos para cima junto. Esse é um momento, coloque a mão no seu coração. Se tiver alguém, vem aqui na frente. Se você estiver online, coloca uma hashtag, colaboradores vão entrar em contato com você. Eu vou contar até 3. Levante sua mão. Não, o Jasper está querendo nada, é o Espírito Santo que está pedindo para eu falar. No 1, no 2, no 3, levante sua mão o mais alto que você puder. Se você que deseja entregar sua vida para Cristo, se você já esteve na presença do Senhor, você já presenciou milagres, mas nessa noite você quer retornar para Cristo, você quer ter um momento sério com Cristo, você quer ter um relacionamento sério com Cristo, nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para orar com você, nós estamos aqui para ser família com você, em nome de Jesus. Se não tem ninguém, a banda vai continuar ministrando. Feche seus olhos e... Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma sexta-feira. Obrigado, Senhor, pelas vidas que estão aqui, Pai. Obrigado, Senhor, por ser tão maravilhoso, Pai. Fazer as coisas muito mais do que nós imaginamos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por ser tão fiel. Obrigado, Senhor, por ter sido além de tudo que eu poderia imaginar, Senhor. Em nome de Jesus, que toda sexta-feira essa casa seja transbordada, que nós possamos nunca parar de queimar, Pai, mas queimar por Ti, Pai. Em nome de Jesus, tenham todos uma noite abençoada. Amém. Obrigado